Não abra a porta às 3h33 da manhã. Foi exatamente esse aviso que o homem encontrou ao chegar ao Hotel Aurora. Mas depois de meses sem conseguir dormir, ele decidiu ignorá-lo. Se esta é a sua primeira noite no Hotel Aurora, aproveite para se inscrever no canal. Todas as semanas um novo hóspede recebe a chave do quarto 333. E todas as semanas alguém precisa enfrentar aquilo que passou a vida inteira tentando esquecer. Agora me conte nos comentários. Qual foi a noite mais difícil da sua vida? Apague as luzes, feche as portas e tente não abrir a porta às 3h33 da manhã. Durante meses, ele não conseguiu dormir. Não importava o quanto estivesse cansado, não importava quantas horas se passasse na cama. O sono simplesmente não vinha, e quando vinha, durava poucos minutos. Porque o mesmo sonho sempre voltava, todas as noites, sem exceção. Ele caminhava por um corredor escuro, um corredor longo, silencioso, sem portas, sem janelas, sem fim. Ele nunca entendia para onde estava indo, nunca encontrava uma saída, e sempre acordava antes de descobrir. Nas primeiras semanas acreditou que era apenas estresse, depois tentou ignorar, mas os meses passaram e o sonho continuava, sempre igual, sempre esperando por ele. A exaustão começou a destruir a sua vida, seu trabalho, seu humor, sua saúde. Chegou um momento em que ele já não conseguia lembrar como era acordar descansado. Então, uma noite de tempestade, decidiu pegar a estrada, sem destino, sem plano, apenas dirigindo. A chuva caía tão forte que mal conseguia enxergar alguns metros à frente. O limpador de para-brisa trabalhava sem parar. O GPS havia perdido o sinal. O celular mostrava apenas 2 palavras: sem serviço. Mas ele continuou dirigindo, porque voltar para casa significava enfrentar mais uma noite sem dormir. Foi então que ele viu uma luz ao longe, pequena, distante, quase escondida pela chuva. Ele diminuiu a velocidade e, conforme se aproximava, começou a distinguir a silhueta de um prédio, um hotel, antigo, elegante, isolado no meio da tempestade, como se estivesse esperando por alguém, ou esperando por ele. Uma placa iluminada balançava acima da entrada, o Hotel Aurora. Ele nunca tinha ouvido falar daquele lugar, mas naquele momento não se importou. Tudo o que queria era descansar. Estacionou o carro, desligou o motor e permaneceu alguns segundos observando o hotel. Algo parecia estranho, mas não assustador, apenas estranho. Nenhum outro carro, nenhum outro hóspede, nenhuma movimentação. E mesmo assim, tinha a sensação que não estava sozinho. Ele saiu do carro e correu sob a chuva. Assim que atravessou as portas principais, o som da tempestade desapareceu, como se alguém tivesse desligado o mundo lá fora. O lobby era elegante, silencioso, perfeitamente limpo. Nenhuma música, nenhuma conversa, nenhum funcionário, exceto um, o gerente, parado atrás do balcão como se estivesse esperando por ele. Boa noite. A voz era calma, educada, estranhamente acolhedora. Gostaria de um quarto? O homem assentiu. O gerente abriu lentamente um grande livro de registro, folheou algumas folhas e parou. Observou algo e então perguntou: há quanto tempo você não dorme bem? O homem congelou, não respondeu, mas também não precisava. O gerente parecia já saber. Todos os hóspedes chegam aqui carregando uma coisa, disse ele. Alguns carregam culpa, outros carregam medo, e alguns precisam apenas descansar. Então retirou uma chave de uma gaveta, bronze antigo, pesada. O número gravado dela era simples: 333. Seu quarto está pronto. O homem pegou a chave, mas antes de sair, o gerente acrescentou: existe apenas uma regra. Não abra a porta às 3h33 da manhã. O homem ficou em silêncio, esperando alguma explicação, mas ela nunca veio. O gerente apenas voltou sua atenção para o livro, como se a conversa tivesse terminado. Minutos depois ele entrou no quarto 333. O ambiente era confortável, elegante, acolhedor. Tudo parecia normal, mas sobre a mesa da cabeceira havia um pequeno cartão. Ele o pegou e leu: não abra a porta às 3h33 da manhã. Era o mesmo aviso. Nenhuma explicação, nenhuma assinatura. Apenas o aviso. Ele colocou o cartão de volta sobre a mesa e esperou. As horas passaram lentamente. 00:00, 1h, 2h. Ele tentou dormir, mas não conseguiu, como sempre. Então o relógio começou a se aproximar. 3h, 31 minutos. 31,
32. Seu coração acelerou. Ele não sabia por quê, mas sentia que precisava abrir aquela porta, como se alguma coisa estivesse o chamando. Então o relógio marcou 3 horas e 33 minutos. O silêncio tomou conta do quarto. Ele se levantou, caminhou até a porta, segurou a maçaneta e por um instante pensou em voltar para a cama, mas já era tarde. Ele girou a maçaneta e abriu. E o que encontrou do outro lado não era um quarto, não era um corredor do hotel, não era nada que ele esperava. Era o corredor. O mesmo corredor de seus sonhos, exatamente igual. Escuro, silencioso, interminável. O homem ficou imóvel, observando. Durante meses aquele lugar existiu apenas dentro de sua mente, mas agora estava ali, diante dele, real. Seu coração disparou, então percebeu uma diferença, uma única diferença. No fim do corredor havia uma porta que nunca existiu em seus sonhos, branca, iluminada. Uma luz dourada escapava pelas frestas, quente, acolhedora, confortável. E naquele instante ele sentiu algo que não sentia há meses: sono. Sono verdadeiro, profundo, natural, como se aquela porta estivesse chamando ele, como se finalmente tivesse encontrado aquilo que procurava. Ele começou a caminhar. A cada passo seu corpo se tornava mais leve, mais calmo, mais tranquilo. O peso dos últimos meses parecia desaparecer. A ansiedade desaparecia, o medo desaparecia, a exaustão desaparecia. Quando chegou diante da porta iluminada, lágrimas surgiam em seus olhos, porque pela primeira vez em muito tempo ele sentiu paz. Então abriu a porta. Uma luz branca inundou tudo. Silêncio, calma, descanso. E naquela noite ele finalmente dormiu. Não por alguns minutos, não por algumas horas. Dormiu como não dormia há muito tempo. Sem pesadelos, sem medo, sem o corredor, sem acordar assustado. Apenas descanso. Quando abriu os olhos novamente, era manhã. O sol atravessava a janela. A tempestade já havia desaparecido. E pela primeira vez em meses, ele se sentia bem. Leve, renovado, vivo. Ele desceu para a recepção. O gerente continuava atrás do balcão, como sempre, esperando. "Conseguiu descansar?" perguntou. O homem sorriu, talvez pela primeira vez em muito tempo. "Sim, consegui." O gerente assentiu, como se já soubesse. "Algumas pessoas chegam aqui procurando respostas", disse ele. "Outras procuram descansos, e algumas encontram exatamente aquilo que precisam." O homem agradeceu, pegou suas coisas e caminhou em direção à saída. Quando atravessou as portas do Hotel Aurora, o céu estava limpo. A chuva havia desaparecido. O mundo parecia diferente. Mas talvez fosse ele quem estivesse diferente. Entrou no carro, respirou fundo e percebeu algo simples. O corredor não estava mais esperando por ele. O sonho havia acabado, porque finalmente encontrava a porta que procurava. Mas uma pergunta permanece. Se você recebesse a chave para o quarto 333, teria coragem de abrir a porta às 3h33 da manhã? Me conte nos comentários. E se essa foi sua primeira noite no Hotel Aurora, inscreva-se no canal, porque toda semana um novo hóspede recebe a chave do quarto 333. E nem todos encontram a mesma porta. Até a próxima noite, no Hotel Aurora.